Olá, tudo bem? Como nós sabemos, ou o porquê nós sabemos que os religiosos, principalmente os religiosos que utilizam a Bíblia e frequentam templos religiosos, não são convertidos de fato, de verdade? É isso mesmo. Ah, você está defendendo as outras religiões? Nenhuma religião presta. Mas a pior é aquela que tem a Bíblia como referência e não obedece. Não segue as instruções dos escritos bíblicos. Essa é a pior. Porque essa tem a Bíblia, essa tem o texto, essa tem a palavra de Deus na mão, mas não obedece. Então Paulo deixou um escrito muito maravilhoso, muito fora da curva, que prova claramente o porquê dos religiosos não serem convertidos. Porque quando um religioso ele se converte, na verdade ele sai fora da religião, ele sai de dentro do curral. Assim como Jesus ensinou os judeus, lá em João 10, né? Ele falou que aqueles que eram dele, aquelas ovelhas que era dele, iria sair dos currais e ia seguir o verdadeiro pastor, que era Jesus de Nazaré. Claro que depois disso é Cristo. Depois veio Paulo pregando a graça, Cristo veio pregando a liberdade, o convertimento para os não-judeus, os gentios. Então abra sua Bíblia e leia 2 Coríntios, do capítulo 3, do versículo 1 em diante. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-la a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, não era a lei de Moisés que Paulo estava falando aqui. É sim o Cristo, o espiritual. E é por meio de Cristo que temos a tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Isso não foi falado para nós. Isso foi falado, essas palavras foi dirigida a Paulo, naquela época. O Espírito da graça, ele falava da graça, ele falava dessa doutrina. Nós estamos em um tempo muito mais superior do que esse. Todos que nasceram do ano 70 para cá, não é 1970. Todos que nasceram depois do juízo do ano 70, na verdade, é o evangelho eterno e não há mais ministro na terra, porque Deus está em todos. Mas Paulo aqui estava falando, ele era um ministro da nova aliança. Ele, os discípulos daquela época que pregava, que anunciava o Cristo ressuscitado. Então eles foram, pode dizer que eles foram os predestinados, eles foram os escolhidos naquela geração para anunciar as boas notícias do reino de Deus aos gentios. E o qual nos capacitou eles daquela época para serem ministros de uma nova aliança, não da letra, não dos 613 mandamentos, não dos escritos em pedra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os religiosos confundem, os religiosos acham que a letra que fala aqui é o texto bíblico. Quando uma pessoa tem conhecimento do texto bíblico, ele fala, cuidado, não pode ter muito conhecimento não, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eles pensam que é isso daí, mas Paulo falava da letra, dos escritos em pedra, dos escritos legalistas de Moisés. Matava, escravizava e sentenciava. Tanto que em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, Jesus deu fim, Jesus aniquilou a morte, a saber, o diabo, que escravizava, que matava. Quem era o diabo? Era o acusador. Quem era o acusador? As leis de Moisés. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 7. E se o ministério da morte, o que era o ministério da morte? As leis de Moisés. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés,
por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha aqui, o ministério da morte, gravado em pedras, que foram as leis dadas a Moisés, foi o ministério de morte, foi o ministério de trevas, foi o ministério de escravidão. A quem foi dado esse ministério? A quem foi dado esses mandamentos? Para quem? Para os filhos de Israel, para a nação de Israel, para os que pertenciam às 12 tribos de Israel. Mas, na verdade, os religiosos, que são cópias do catolicismo, se apoderaram dessas maldições, se apoderaram desses mandamentos e colocaram aonde? No meio religioso, no meio dos fiéis. Com isso, os fiéis vivem uma vida de maldição, uma vida de escravidão, uma vida de servidão, sem a liberdade de Cristo, porque eles estão até a tampa, atolados numa pocilga de maldições do ministério da morte, do legalismo de Moisés. Versículo 9, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Gente, essa fala de Paulo já vai fazer 2000 anos. Ele estava falando, pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória. O ministério da morte, o legalismo de Moisés, na época dele, já não fazia mais, já não tinha mais, já não estava em vigor, já não tinha mais efeito, já não justificava ninguém, nenhum judeu, porque o fim da lei foi Cristo. Romano 10,4. O fim da lei foi no madeiro, quando ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado. Quando ele disse está consumado, então aquele ministério que se um dia teve glória, não teve mais, há quase 2000 anos. E o religioso prova que ele não é um convertido justamente por ele estar dentro dessas chamadas igrejas, desses templos de fraude, de mentira, praticando obras mortas, obras de Moisés. Isso é uma grande prova que um religioso não é um convertido. Versículo 11. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. 14. A mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, veja, até os dias de Paulo, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. E aí? Mostra esse versículo para um religioso, para um parente seu, que é um comedor de pão e bebedor de suco, para uma pessoa que fica aí fazendo orações dentro dos templos, orações de judeus, orações de fariseus. Mostra para ele. Fala até hoje, quando é lido, nos dias de Paulo, há quase 2000 anos, Paulo falava que até nos dias de Paulo, quando se lia a Torá, quando faziam a leitura do legalismo das leis de Moisés, aquele véu que Jesus de Nazaré tinha rasgado do alto a baixo, quando ele disse tetelestai, quando aconteceu o sacrifício da cruz, aquele véu na face de quem lê Moisés está inteiro, está íntegro até hoje. Versículo 15, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, aquele véu que se rasgou, ele ainda está intacto, está íntegro na face de qualquer pessoa que lê e pratica as obras de Moisés. Aquelas pessoas que lê e que acha que tem que praticar aquilo, o véu está colocado no rosto. O dízimo, além de ser mentira que nunca foi dinheiro, o dízimo é a maior prova. Não é a maior prova não, a maior prova é outra. É uma das provas que a pessoa está com o véu. A maior prova que o véu está na face de uma pessoa é quando ela sai da casa dela e vai para dentro de um templo, achando que Deus está lá,
buscando Deus naquele templo. Sabe por quê? Se você ler Salmo 124, 22, no versículo 4, diz que, olha aqui, ó, como está. Em Salmo 122, versículo 4, assim está escrito, ó, no texto, deixa eu ver na King James Fiel. Para onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Veja, quem subia para lá eram as 12 tribos de Israel, porque afinal de contas, fala que a eles foi dado esse mandamento. Todas as tribos de Israel, olha aqui, ó, todas as tribos de Israel, o povo do Senhor sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor conforme a lei requer. Então, a maior prova que uma pessoa está com o véu de Moisés na cara, está com o véu das maldições, é ela sair da casa dela e ir para procurar Deus um templo. Ela está demonstrando claramente que ela não é uma pessoa convertida. Ela não é uma pessoa liberta. Ela não é uma pessoa no caminho oposto das maldições de Moisés. Não. Não. Quando a pessoa sai da casa dela e vai buscar Deus em um templo, chegando lá pratica as obras de Moisés, ela não se converteu. Isso prova que um religioso, ele não é convertido. E muito menos ser cristão. E muito menos. Porque eles ficam por aí baforando, falando que são cristãos, que são filhos de Deus, que eles vão para o céu e os que estão fora da caverna, fora da sinagoga deles, vão para o inferno. Inferno todo mundo vai, inferno é sepultura, é cemitério. Então Paulo falou que até nos dias dele, mas até os dias de Paulo, ó, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nas pessoas, nós sabemos que o Evangelho Eterno foi estabelecido lá no ano 70, há quase 2000 anos. Nós sabemos que o templo espiritual de Deus está nos homens e o próprio Deus se faz presente. Assim está em Apocalipse 21:3. Porém, na consciência, no entendimento dos religiosos, eles não sabem disso. Eles não estão vivendo de uma forma espiritual de Deus. Não. O espírito que tem operado no meio religioso, o espírito que está na vida de um religioso, é o espírito do erro, é o espírito do engano, é o espírito de maldição, é o espírito de trevas. Esse espírito é o próprio Deus que coloca como sendo um espírito de profundo sono, um espírito de encantamento. Pela falta de fé, pela incredulidade, pela desobediência desses religiosos, é sobre eles que paira esse espírito do erro, esse espírito do engano. Porque a partir do momento que o Espírito de Deus se manifesta, o Espírito de Deus é ativado no conhecimento de um ser humano a respeito de Deus, ele faz o que? Ele ganha a liberdade. Ele ganhando a liberdade, ele foge dos templos religiosos, ele foge das chamadas igrejas. Aí sim, mostra que ele é uma pessoa que o Espírito de Deus está influenciando no entendimento daquela pessoa, está no coração daquela pessoa, está ligado, está concatenado, está unido com o Espírito que é filho de Deus daquela pessoa. Quando a pessoa ela se liberta, aí ela é uma pessoa livre para adorar, para idolatrar, para seguir o Deus que é o Espírito, não o Deus da religião. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então, só uma pessoa com o Espírito de Deus ativado é que consegue ganhar a liberdade religiosa. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, por que nós sabemos que os religiosos não são convertidos? Pelas práticas religiosas. Por esse escrito que Paulo deixou, que mostra, que prova, que demonstra claramente o porquê que aqueles que frequentam templos, aqueles que buscam doutrinas, seja no budismo, no ocultismo, no espiritismo, na macumbaria, na feitiçaria, nos templos
nos terreiros evangélicos, nos terreiros católicos, estão todos no mesmo pacote, estão todos no mesmo balaio. Eles estão debaixo de uma doutrina de homem, de uma doutrina carnal. Ou seja, nenhum desses é liberto, nenhum desses é convertido. É mais fácil uma pessoa que você vê fumando um cigarro, confessando Deus e não frequentando o templo, uma pessoa tomando um gole de cachaça, uma copa de cerveja, confessando Deus e não frequentando o templo, é mais fácil uma pessoa dessa estar convertido do que aquele que está dentro. Não estou falando que é certo, nada disso. Eu estou falando que é uma hipótese, é uma hipótese. Pode ser que esse seja mais convertido do que um religioso, do que uma religiosa que usa véu, que usa cabelão, que usa o sovaco peludo, o homem que usa terno, gravata, que usa cabelinho na régua, que usa bigodinho e se diz: eu sou um homem de Deus. Talvez o bebedor de cachaça é mais convertido do que ele. Porque assim Jesus disse. Nos dias que ele esteve aqui, ele falou: as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus primeiro do que você. Claro que ali foi uma referência a Maria Madalena e a Mateus, que era um cobrador de impostos. Você consegue entender? Então não é isso. Então, nós sabemos que uma pessoa não é convertida quando você vê as práticas religiosas que ela faz. Ok? Então vou deixar essa pequena mensagem para você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.